Essa noite, irmãos, dando continuidade à nossa exposição em Hebreus, e nessa luta, nós veremos a questão do tempo. Para você, o tempo está passando mais rápido ou mais devagar? Você tem a sensação que os dias estão sendo mais acelerados, que o tempo está cada vez passando mais rápido? O tempo é uma questão muito complexa. Principalmente porque se o tempo é fixo, se todos temos 24 horas, se o tempo é o mesmo para todos, e sempre foi assim, por que a gente tem a impressão que o tempo está passando mais rápido? Por que a gente tem a sensação de que quando éramos mais jovens, o ano demorava mais? A sensação de que os dias estão acelerados é consequência de falta de memória profunda, falta de pontos que marquem. Nossos dias estão tão comuns, tão repetitivos, tão maçantes, que nós não temos mais memória que se destaque. Nós não temos mais aquela lembrança de um acontecimento específico, uma data específica, que você lembra que horas era do dia, o que você estava vestido, qual era a sensação que você tinha. E quando você não tem mais isso, a sensação é que o tempo está passando muito rápido. Eu acho muito interessante, às vezes eu vejo a postagem da irmã Jane, que ela diz, criando memórias, né, quando ela está com os meninos, em alguma atividade lúdica. E é justamente isso que está faltando, né? A gente criar memórias, a gente ter momentos que marquem, que são tão importantes, tão diferentes, que marquem. Qual é a época que você tem assim mais memórias? Que você consegue perceber que você viveu mais, que foi mais intenso? Possivelmente na juventude, quando você era criança, no início da sua vida adulta, para aqueles que já estão com a idade um pouco mais avançada, quando você tinha mais... quando o seu dia era menos maçante, quando tinha menos repetição dos seus dias. Depois de um tempo, os compromissos chegam e a gente basicamente vive acordar, ir para o trabalho, voltar para casa e se preparar para ir para o trabalho de novo. Você vive nessa roda constante, não tem dias que marquem. O conceito de tempo é algo tão complicado, é muito difícil a gente definir o que é tempo, como é que ele interfere em nossas vidas, como é que a gente marca ele. A gente tem o tempo do cronômetro, do relógio, mas temos também a sensação do passar, da progressão do tempo, que é essa que é o que difere de uma pessoa para outra. Para alguns ele vai passando mais rápido, para outros mais devagar. Mas o tempo ele influencia em praticamente tudo em nossas vidas. Não podemos fazer nada sem considerar o fator tempo. Nós imaginamos uma velocidade, mas executamos independente do plano, seguindo o tempo. Minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Nós exigimos tudo com velocidade, mas as coisas exigem tempo para acontecer. Nós vemos em Eclesiastes um texto muito famoso que é: há tempo para tudo. Cada coisa tem o seu tempo. Ignoramos o fato que somos um mísero fragmento no tempo. Nós somos apenas a consequência das vidas de outras pessoas. Um erro muito comum nos jovens é achar que a vida e o mundo inicia a partir dele e que vai terminar junto com ele. Nós desconsideramos muito tudo que já aconteceu antes. Você, na verdade, é o resultado da união de um homem e uma mulher, que é o resultado da união de outro homem e outra mulher, e assim sucessivamente. No caso, retrospectivamente. Nós estamos vivos por consequência de quem criou uma vacina, de quem geriu um país, de estudos. Somos sempre a progressão do tempo. Nós somos um nada perto da existência de tudo. Mas nós não paramos para pensar no tempo. Nós não paramos para pensar na enormidade que é isso. Temos certas dificuldades para entender Deus e seus feitos, porque tentamos encaixar Deus no tempo. Normalmente a gente pensa assim, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, como se Deus fosse surpreendido por algum fato novo.
como se Deus estivesse assistindo, como espectador, a existência humana, e em algum ponto, alguma coisa aconteceu que Deus foi surpreendido. Porque nós partimos da perspectiva humana de tempo. Quando na verdade Deus já sabe de todas as coisas, porque Ele não tem essa limitação. As coisas não são cronológicas, não são sequenciais. Tudo está diante dos olhos de Deus. Nós temos essa mesma dificuldade para entender e pensar sobre a eternidade. Eu vejo algumas pessoas falando assim: quando se iniciar a eternidade, quando começar a eternidade, o que é muito estranho, porque se é eterno não pode ter início. Algo para sempre existir tem que nunca ter começado. A eternidade é justamente a suspensão do tempo, a suspensão da cronologia, dessa coisa de você ter que esperar, dos anos se passarem. É simplesmente existir e só existir e nunca findar. É um conceito um tanto abstrato, tanto complexo, difícil da gente entender. Mas a gente precisa pensar, essa noite, irmãos, eu peço a paciência de vocês e peço também o esforço, porque eu quero puxar um pouquinho mais, um raciocínio um pouco mais complexo para a gente poder entender com profundidade esse texto e principalmente para a gente poder aplicar mais fácil a Bíblia no nosso raciocínio, na nossa forma de pensar. Porque o que mais dificulta a nossa caminhada é nós tentarmos olhar a Bíblia com a nossa ótica, com a lente da nossa existência, com a lente da nossa limitação. Isso faz com que a gente tente adaptar a Bíblia para aquilo que a gente já sabe. Quando na verdade nós precisamos de um novo pensamento. Nós precisamos renovar a nossa mente e começar a pensar da forma como a Bíblia está escrita, como Deus nos propôs. Nós podemos dividir o tempo em 3 esferas. Nós podemos dividir em passado, presente e futuro. Essa é a forma mais comum e mais fácil de entendermos o tempo. Existe, olha que contradição, existe aquilo que já passou, existe hoje e existe aquilo que virá. Parece contraditório, porque se já passou não existe mais. Mas a gente precisa considerar que isso tudo, que aquilo que passou, que aquilo que nos sustenta hoje, o que nos sustenta hoje é aquilo que nós vivemos, que nós aprendemos o passado. E assim como nós precisamos ter consciência de que o que fazemos hoje tem consequências no futuro. Nós somos obcecados pelo hoje. Nós vivemos numa sociedade, em um tempo, onde o foco é sempre hoje, agora, imediato. Isso faz com que pessoas busquem cada vez ter mais posse para hoje, ainda que isso me gere uma dívida no futuro e prejudique minha vida, ainda que traga consequências de eu me esforçar para ter um bem hoje, sem ter condição, porque eu preciso, porque eu sou imediato, porque eu quero ter agora. As pessoas querem desfrutar dos relacionamentos antes da hora. Nós vemos na Bíblia a necessidade do casamento como o ambiente perfeito para o sexo, para a intimidade, mas as pessoas precisam disso hoje. Eu preciso desfrutar hoje, eu não posso esperar, eu não quero considerar o futuro. Nós vemos essa mesma visão de mundo para se aproveitar as sensações, sem considerar a consequência daquilo que você está fazendo. As pessoas consomem drogas, nicotina, álcool, andam em alta velocidade, agem de forma imediata, sem considerar a consequência daquilo para os próximos dias, para o futuro. E não só isso, cuidado com o corpo, no sentido de sentar de qualquer jeito. Pessoas que trabalham no escritório, como eu, que ouviram tantas vezes: cuidado com a postura, cuidado com a postura. Você está tão preocupado em estar bem naquele momento que desconsidera a consequência disso para o futuro. Quantas coisas nós fazemos hoje, ignoramos o que passou, ignoramos aquilo que vai acontecer, por causa das nossas atitudes hoje. Isso é resultado da mentalidade do iluminismo. Aquela aula de história que a maioria ignorou, né, determina muito da forma como nós pensamos hoje. Esse conflito que existiu na Idade das Trevas, chamada Idade das Trevas, onde o homem era governado pela igreja, onde a igreja era o Estado, conduzia a vida das pessoas, as pessoas tinham mais fé e tinham mais
pensavam mais sobre questões como vida após a morte, a existência de Deus, o executar de Deus no nosso dia. E o iluminismo disse assim: esquece tudo isso. Tudo isso é lenda, tudo isso não pode ser sustentado pela razão. Eu não posso comprovar Deus. Eu não posso comprovar a vida após a morte. Eu só posso considerar aquilo que eu posso tocar, que eu posso medir. Foi a suspensão da fé, porque a gente concentrou mais na ciência. O problema disso é que nós somos feitos de carne, osso e alma. Nós somos ciência, mas também somos fé. Existe na nossa existência fatores que não podem ser medidos, que não podem ser vistos e que não podem ser tocados. Isso causou uma consequência, hoje o iluminismo, esse pensamento mais voltado para tudo que é matéria, tudo que é imediato, tudo que é razão, causou nos nossos dias uma consequência muito ruim, que é o nosso afastamento de tudo aquilo que é transcendente. A gente foca muito no que é imanente, aquilo que eu posso tocar, e a gente esquece tudo aquilo que eu não posso tocar, aquilo que transcende, aquilo que é superior, aquilo que é eterno. Quer ver um exemplo? Antigamente, os mais velhos, da idade do meu pai, um pouco antes, eles ainda tinham a coisa de pedir a bênção para o mais velho. Eles consideravam a importância, a seriedade e o sagrado do que vinha antes. A inteligência, a sabedoria dos pais, dos avós, de qualquer um mais velho. Hoje a gente é tão imediatista, hoje a gente é tão focado só em nós, que desconsideramos isso. Quando fazemos é por tradição. É só porque aprendemos com o pai, aprendemos com alguém e repetimos isso. Outro exemplo muito prático. Nós simplesmente abolimos o mundo. Nós ainda mantemos isso, mas o mundo aboliu aquela expressão, se Deus quiser. É muito difícil você ouvir alguém falando, vou fazer isso se Deus quiser. Porque agora Deus parou de controlar o mundo, na visão do iluminismo, na visão da razão. Agora quem controla o mundo são os homens. Se o homem quiser, ele faz e nada pode impedir. Nós deixamos de dizer, em nossa época, graças a Deus, conscientes do que estamos dizendo. Porque usamos ainda como expressão, sem fundamento. Mas a ideia de que isso aconteceu por graça de Deus, isso só aconteceu porque Deus permitiu, ou seja, Deus ainda é o centro, nós deixamos de lado. Nós somos muito pessoais, autossuficientes e autocentrados. Nossa geração. Nós precisamos retornar à ideia do transcendente. Nós precisamos enxergar e considerar a vida como algo mais amplo. Nós existimos hoje, de fato, e só podemos agir hoje. Mas também nós existimos ontem e existiremos amanhã. O que nos torna hoje quem somos foi o que já vivemos. As relações que tivemos, as experiências que tivemos, e que vai determinar o nosso futuro é como nós agimos hoje. Nós precisamos ter essa visão de um todo. Nossa existência não se limita ao que fazemos agora. E não é consequência apenas do que nos acontece hoje. Somos resultado dos desejos e ações que tivemos no passado e seremos conduzidos ao futuro por aquilo que fazemos e desejamos hoje. Fazemos e desejamos. Você tem cuidado do que você deseja hoje, porque isso em algum momento vai ser praticado e vai trazer uma consequência lá no futuro, que está nascendo hoje. O autor de Hebreus, ele tinha plena consciência da importância do tempo e ele faz uso dessa reflexão muitas vezes em sua carta. Nesse trecho que nós veremos hoje, iremos analisar mais a fundo a consequência disso para o nosso encorajamento e para permanecermos na fé. Entendermos a extensão do tempo e a importância de considerarmos o passado, o presente e o futuro vai nos ajudar a permanecermos na fé, vai nos ajudarmos a persistirmos. Então, para essa noite, minha proposta é que nós precisamos ajustar a nossa fé no presente. A minha tese é que
A fé que você tinha quando você iniciou nessa caminhada, a forma como você enxergava Deus, já não serve mais se você não ajustar na sua caminhada. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. É uma constância, é um processo gradual. Muitas vezes nós começamos bem a caminhada, mas nos desviamos em algum ponto e perdemos o rumo. Temos a clareza dos pontos, nos ajuda a caminhar, pois podemos entender onde estamos e para onde vamos. Quando você chega no shopping ou num ambiente muito grande, normalmente tem um mapa de localização. A primeira coisa que você faz lá no mapa é encontrar onde está escrito: você está aqui. Você só vai conseguir entender o mapa se você souber onde é que você está em relação àquele mapa. Daí você vai entender por onde você entrou e onde você quer chegar. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Você precisa ter consciência de onde você está nessa caminhada, nessa gradação de tempo, para saber de onde você veio e para onde você está indo. Uma reflexão, para a gente entender isso de forma mais prática relacionada ao tempo. Qual é a maior cidade do Oeste? Nós sabemos hoje que é Barreiras. Mas aí um tempo eu fiquei pensando, por que Barreiras é a maior cidade do Oeste se ela não é a primeira cidade? Barreiras veio a existir como uma cidade bem depois. Temos Cotegipe, tantas outras cidades aqui na Redondeza que são muito mais antigas. Na verdade, a primeira cidade da nossa região, para quem não sabe, foi Barra. De Barra para o resto do Oeste inteiro não existia nada. 2 famílias foram trazidas para poder povoar nossa região e de lá começou. Então nós tivemos depois Cotegipe, no Taguá, ali na beira do rio, onde existiu um povoado na beira do rio, e logo depois levaram essa sede para Cotegipe, que já é um pouco mais distante do rio. E a maioria desses municípios do lado de cá foram desmembrados de Cotegipe. Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidério, foram depois desmembrando. Por que Barreiras então é a maior cidade? Já que todo o comércio, tudo acontecia lá em Cotegipe. Aí quando a gente começa a entender a existência do quarto beck em Barreiras, quando a gente começa a entender as vias rodoviárias que cruzam a cidade, que vem de Brasília para todo o Nordeste, cruzando de um sentido ao outro, Barreiras sendo um entroncamento de todas essas estradas, a gente começa a entender que Barreiras só existe como polo porque simplesmente todo mundo tinha que passar por aqui. Diferente de Cotegipe, Vanderlei, Baianópolis, todas essas outras cidades. Quando eu vejo o passado, o que aconteceu no passado, eu começo a entender melhor o presente. E aí eu começo a fazer uma projeção. Esses fatores vão mudar? As estradas vão sair daqui? Não. Então, possivelmente, Barreiras continuará a ser a maior cidade da nossa região e eu consigo prever o futuro. Um gráfico para a gente poder entender melhor. O tempo é uma linha constante, sempre vai para frente. Isso é fácil de a gente entender. E aí a gente divide o tempo, então. Passado, presente e futuro. Considerando aquilo que ficou para trás, o passado, e aquilo que ainda vem, o futuro, nós vivemos aqui. Nós só podemos tomar decisão, agir, interferir no tempo, no presente. Não tem nada que eu possa fazer para mudar o meu passado, e não tem como eu ir no futuro, alterar alguma coisa, a não ser no presente. Isso está claro, isso é fácil a gente entender. Agora a gente precisa entender assim. Aqui são presentes diferentes. Presente de A, de B e de C. Qual que está mais coerente? Qual que está ligado ao passado e ao futuro? Qual que está numa progressão, numa linha reta, não está numa confusão? Se observarmos apenas o presente, desconectado do passado e do futuro, fica difícil entender o que está acontecendo. Vamos pegar a sua vida como exemplo. Provavelmente, hoje, esse ano,
está bem diferente do que estava em 2019. Coisas aconteceram, rumos trocados, você tinha um pensamento para o futuro, você tinha planos, você tinha expectativas que talvez hoje não se apliquem. Na minha vida mesmo, em 2019 eu nem imaginava ter uma filha. E como isso mudou meus projetos, como isso mudou tudo. Eu lembro que eu comecei a modificar o escritório lá de casa, o meu home office, e aí um dos meus planos era comprar uma poltrona, que eu queria colocar uma poltrona para eu poder sentar e assistir filme. E aí um belo dia eu estava lá no meu computador olhando o preço de poltrona na internet, quanto custa frete, e aí entrou a TEI e falou, ó, surpresa, ó quem vem aí, um bebezinho. Na mesma hora eu fechei a aba, que eu estava pesquisando poltrona e falei, mudou. No máximo poltrona de amamentação agora. A que eu estava planejando não vai dar certo. E é interessante que eu estabeleci comprar uma poltrona como meu foco para perceber que a vida voltou para os trilhos, né? Quando eu finalmente comprar a poltrona que eu desejava, é porque eu consegui reorganizar tudo e voltar ao plano que eu tinha anterior. Mas se a gente olha só o retrato do presente, é difícil você entender o passado e você entender o futuro. Se a gente olha só hoje, pegando como exemplo a minha vida, eu, minha esposa e minha filha, isso não tem nenhuma conexão com 2019. Não era o nosso plano. Não era aquilo que a gente pretendia. E mudou totalmente a nossa perspectiva de futuro. Graças a Deus, hoje eu amo muito minha filha. Não é que ela seja um incômodo ou qualquer coisa do tipo. Mas ela mudou. Ela simplesmente deu uma guinada na nossa vida. E isso acontece constantemente. E aí, esse gráfico? Os irmãos acham que é a opção A, B ou C? Vai cair na prova. Questão do Enem. Não tem como saber qual é o certo se eu não considero o passado e o futuro. Opção B. Não era a opção A como a maioria imaginou. Eu preciso saber o que aconteceu antes. Eu preciso entender o passado para poder saber qual é a linha do meu presente, para onde é que eu estou indo, qual é a direção e acertar o meu futuro. A opção A ou a opção C, se fosse analisada isoladamente, pode ser certa. Mas se eu não sei a minha trajetória e eu não sei o meu futuro, não encaixa. Irmãos, não se pegue apenas no presente. Não foque toda a sua energia, toda a sua preocupação, toda a sua vida apenas no hoje. Se você não considerar de onde você vem, quem você é, quais são as suas características, naquilo que você crê que mudou a sua vida, você nunca vai conseguir ajustar o seu presente para o futuro condizente com aquilo. Vamos visualizar isso melhor no texto proposto para essa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34. O texto diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vamos orar. Senhor meu Deus e bondoso Pai, te agradeço, Senhor, novamente por essa noite, por esse texto e por tuas verdades, Pai. Entendemos a necessidade de permanecermos na fé, Senhor. Entendemos a necessidade da perseverança, de continuarmos firmes naquilo que cremos, Senhor. Te peço nessa noite que o Senhor abra nosso entendimento, abra nossa mente, Pai, para compreendermos essas verdades, compreendermos todas essas questões, Senhor. E não só isso, que isso modifique as nossas ações, que isso modifique o nosso pensamento e que nos encoraje, Senhor, a vivermos hoje de forma digna, a fortalecermos a nossa fé e buscarmos constantemente, Senhor, o futuro que te agrada, Senhor. Baseado nas nossas ações, na nossa permanência e na nossa insistência, Senhor, apesar de todo o conflito do mundo e do inimigo tentando nos derrubar, Senhor. Nos abençoe nessa noite,
Que eu seja instrumento da Tua palavra aqui, Senhor, para esclarecer esses pontos para esses irmãos, Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Cristo. Amém. Para nós entendermos todas essas questões, toda essa introdução que eu fiz, vamos analisar esse texto dessa perspectiva do tempo, passado, presente e futuro. Como isso impacta? Como considerar o passado nos ajuda a agir no presente com a perspectiva de futuro? O primeiro ponto que nós precisamos analisar, lembrar do passado. Nós vemos isso em Hebreus 10, na parte A, no versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. O autor encoraja os judeus convertidos ao cristianismo a relembrarem os primeiros dias, quando receberam o Evangelho, saindo da ignorância para a luz de Cristo. Um incentivo a reavivar em suas mentes aquelas certezas. Nós sabemos que essa carta foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo assediados, que estavam sendo impactados por judeus ainda praticantes, a voltarem para as antigas práticas. Em algum momento, a palavra chegou a esses hebreus, eles entenderam a verdade de Cristo, entenderam a salvação somente pela fé, desconsiderando as práticas antigas, aceitaram essa verdade e mudaram o comportamento. Começaram a agir de uma forma digna, começaram a agir como um cristão. E o que o autor está dizendo aqui no versículo 32? Lembrem-se dos primeiros dias. Lembrem-se dos primeiros dias. No cristianismo, o passado é grande fonte de encorajamento. Nós encontramos em várias cartas esse mesmo conceito, esse mesmo sentido. Lembrem-se do que aconteceu, lembrem-se que vocês agiram assim e se encorajem dessa forma. Sejam encorajados. Se aplicarmos as nossas vidas, se eu pedir para os irmãos aqui se lembrarem lá do início da sua caminhada com Cristo, como você era mais vigoroso, como você tinha mais prazer, como tudo era mais vívido, quantas lembranças você tem do período logo após a sua conversão? Quanto isso te marcou? Quanto isso era diferente dos dias atuais? Nós éramos mais atuantes, nós desejávamos estudar mais, entender mais, a nossa frequência era maior, tudo era mais intenso lá no início. Não sei se é assim com todos, mas na minha realidade foi assim, e acredito que com a maioria dos que eu conheço. No início de todas as coisas nós temos mais clareza, não é assim? No início do namoro nós temos mais clareza do que sentimos, do que desejamos e do que esperamos. No início do casamento nós temos certezas que é aquilo que desejamos, de como vai ser as coisas. Nós conseguimos lá no início imaginar anos, décadas à frente. É assim também no início dos negócios. Aquela empolgação, quando você cria uma empresa, quando você inicia um trabalho, é tudo muito vívido, muito intenso. Quando você tem algum projeto na sua vida, quando você tem algum plano, quando você começa a pensar sobre aquilo, lá no início, é tudo muito forte. Você tem certezas e clarezas de qual caminho você deve trilhar, o que você deve fazer. É mais ou menos isso que o autor está sugerindo aqui. Lembre dos primeiros dias. Nós percebemos no livro de Hebreu aqui, sem ir muito longe, no capítulo 5, versículo 11 e 12, nós já percebemos que não são recém-convertidos. O autor aqui não está falando com alguém que tem meses, 6 meses, 1 ano de história com Cristo. Um período muito mais longo. A carta diz aqui que, no versículo 11, no capítulo 5, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, se eles já tinham condição, a essa altura, de serem mestres da palavra,
a gente imagina que já tem um tempo, que eles já estivessem bem instruídos na palavra, que já tivessem tempo suficiente para entender de toda essa base. A gente precisa ver essa questão trazendo para nós hoje. Quanto tempo você tem nessa estrada? Quanto tempo você tem caminhando com Cristo? E como está a sua energia hoje? Essa repreensão do capítulo 5 serviria para você? Você está tanto tempo caminhando com Cristo que poderia ser hoje um mestre, poderia estar ensinando outros, poderia ter um conhecimento para passar para frente. Mas às vezes a gente foi deixando, a gente foi perdendo vigor, se entristecendo, desistindo, até chegar num ponto que de total letargia, estamos perdidos. Precisamos voltar ao nosso vigor dos primeiros dias. O texto diz aí: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Essa palavra é muito interessante, iluminados, porque ela tem dois sentidos na Bíblia. Paulo, quando ele fala sobre iluminados, ele fala sobre o Espírito Santo que clareia os olhos. Ou seja, é a compreensão daqueles que são salvos, que entenderam a palavra de Deus através da claridade de Cristo. Mas em Hebreus, iluminados é ensinados. Vocês saíram da ignorância, das trevas da ignorância, e hoje vocês têm pleno conhecimento. Vocês sabem do que se tratam as coisas. Vocês têm capacidade, entenderam o fundamento da fé. Entenderam que são salvos somente pela graça, entenderam que somente Cristo salva, entenderam a questão da eternidade, entenderam que existe um paraíso onde está destinado para aqueles que foram salvos. Tudo isso eles entenderam. Isso é lembrando do passado, isso é olhando para trás. Essa é a característica desses irmãos, é isso que define quem eles são, ou quem eles eram, tendo em vista que foi escrito há 2000 anos atrás. E a consequência desse passado é agir no presente, a forma como eles agiram, como eles viveram. No versículo 32, na parte B, até o 34, a gente consegue ver esse texto aqui. O texto diz ali: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Veja como o autor aqui de Hebreus, estabelece a postura que os hebreus tiveram como um padrão, como um bom exemplo a ser mantido. A gente precisa lembrar que esse texto, que essa carta foi escrita para combater a apostasia, combater aqueles que estavam desistindo da fé, que estavam desistindo das práticas cristãs e voltando para o judaísmo. E o autor está, nessa etapa do texto, trazendo um encorajamento. Está dizendo: permaneçam, fiquem firmes, continuem, não vacilem. E ele está dizendo: vocês lembram como vocês agiram? Está indo bem. É esse o padrão. É isso que eu preciso que vocês sigam. E qual era o padrão? Como eles agiram? Por causa da característica que eles tinham. Eles suportaram muita luta e sofrimento. A palavra suportar, no grego, ela é muito interessante, que ela traz o sentido de permanecer além do esperado. Ficar mais do que as pessoas esperam que você fique. No sentido prático, seria como... pense em a água está subindo, está cada vez enchendo mais, e qual é a tendência de todo ser humano? Lutar pela própria vida, lutar pela existência, logo correr, fugir. A ideia de suportar é continuar. A água vai me afogar, eu sei que isso vai acontecer, mas eu permaneço, eu suporto essa situação, eu aguento. Quando todos esperam que você desista, quando todos esperam que você largue aquilo ali, ainda assim você fica. Essa é a ideia da palavra original no grego para suportar. Eles suportavam muita luta e muito sofrimento. Não era luta e sofrimento, era muita luta e muito sofrimento. Era constante, era intenso.
A gente precisa também entender que sofrimento aqui nesse texto, ele está se referindo àquele sofrer por Cristo. No sentido de, por você permanecer como cristão, por você agir como cristão, você é perseguido, você é injuriado e você sofre. O texto aqui... não é esse texto não. O texto aqui dá esse sentido de que eles passaram por muitas lutas e muitos sofrimentos por causa daquilo que eles criam. E aí o texto continua. Quando suportaram muita luta e sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. O termo exposto, no grego, é o mesmo que para o português foi traduzido também como espetáculo. Vocês se tornaram espetáculo, que na nossa ideia de teatro, a vida de vocês, o sofrimento de vocês era diversão, era público, era visível para que outras pessoas tivessem prazer naquilo, para que outras pessoas se deleitassem no seu sofrimento. Eles foram expostos, o sofrimento foi exposto ao público, visto por todos, sofrimentos promovidos de forma pública. Tem-se a ideia, sugere-se que esse texto está falando quando Nero prendia, um cristão confesso, e usava como tocha numa praça pública para iluminar. O famoso circo de Nero. Esse grau de sofrimento. Era um espetáculo fazer o cristão sofrer. Era necessário fazer isso de forma pública, principalmente para desencorajar que outros seguissem o mesmo caminho. Nós vemos aqui no Brasil o caso do grupo do Lampião, que para alguns causou sofrimento, perseguição, roubos, terrorismo no Nordeste. Eles eram contraventores, não eram o oposto da ordem pública. E aí, quando a polícia conseguiu finalmente prender o grupo de Lampião, o que eles fizeram? Cortaram as cabeças do grupo, expuseram na praça para que outros vissem aquelas cabeças e entendessem o perigo de seguir aquele caminho. Servia como exemplo para desencorajar outros a agirem da mesma forma. É mais ou menos isso que o texto quer dizer aqui, quando diz ali que vocês foram expostos a insultos e tribulações. Foi causado, imagine você sofrer, mas não no seu íntimo. Você ser humilhado, insultado, desprezado, de forma pública e principalmente para que outros se alegrassem com isso. E é interessante a gente notar que tem aqui, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eles viviam o sofrimento dos dois lados. Eles viviam o sofrimento na própria pele e viviam o sofrimento porque um amigo, um irmão, alguém da igreja deles estava passando pela mesma coisa. E o texto diz aqui, fizeram-se solidários. Essa tradução não é tão boa, porque o sentido aqui é de compaixão, sofreram juntos. Vocês não só viram e falaram, é ruim mesmo, não sei como é que é isso aí, passei por isso também. Eles sentiam a dor duas vezes, quando era com eles, quando era com um amigo, quando era com o irmão. É o sentido de compaixão, sofrer junto, estar junto. Isso nos lembra também a ideia de comunhão. Eles eram tão unidos, tão juntos nessa igreja, que eles se alegravam juntos, mas eles também sofriam juntos. O sofrimento de um era compartilhado por todos. Eles passavam por isso juntos. E veja que o texto diz ali ainda: vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus bens. A ideia aqui é que de prisão é aqueles que foram presos por causa de Cristo. É a ideia de uma perseguição estatal. O próprio Estado estava perseguindo aqueles que confessavam a fé em Cristo. E a gente não consegue perceber a seriedade disso, porque qual é a ideia que a gente tem? Uma cadeia, um complexo policial, onde você vai lá visitar aquele irmão que está preso. Mas pense o seguinte, ele está preso por confessar a fé em Cristo. Você se compadece do seu irmão, que tem a mesma fé que você.
E você vai visitar esse irmão na prisão, ciente que o crime que ele cometeu, você também cometeu. Você corre o risco de não sair mais de lá, de continuar preso, de ficar preso. Essa é a ideia de se compadeceram dos que estavam na prisão. E eles aceitaram alegremente o confisco dos bens. Vejam só a sequência. Eles sofreram muita luta, sofrimento, foram expostos a insultos e tribulações, sofreram porque outros irmãos estavam passando pela mesma situação, foram humilhados, foram perseguidos, foram presos, tiveram a incerteza da liberdade e ainda tiveram seus bens confiscados, perderam tudo, casa, propriedade, tudo. E qual é a reação deles? Como é que eles ficaram diante de tudo isso? Aí o texto diz, aceitaram alegremente. Não faz sentido se a gente não entende que eles foram plenamente iluminados, que eles tinham pleno conhecimento de Cristo, que eles entendiam as verdades de Cristo, que possivelmente eles tinham entendimento desse texto, dessa exposição de Cristo. Quando Cristo diz lá em Mateus 5, versículo 11 a 12, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Entendem a importância de você ver o tempo como um todo, de você entender o passado, o presente e o futuro? Jesus está dizendo para eles aqui, quando no presente, quando acontecer, enquanto vocês estiverem agindo, de vocês serem perseguidos por causa da conduta que vocês estão tendo no presente, alegre-se, porque no futuro, depois da morte, na eternidade, vocês terão grande recompensa. Está difícil hoje? Está sendo perseguido? Você não está conseguindo exercer a necessidade de ser cristão, de se impor, de se posicionar, porque o mundo não permite? Permaneça, continue, porque no futuro a recompensa é muito grande. Quer saber mais? Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é uma realidade que vocês estão vivendo, mas que outros também viveram. A perseguição àqueles que falam de Cristo não começou hoje. Não começou nos tempos de Jesus. Desde o início. Passado, presente e futuro. Entendeu todo para se fortalecer. É extremamente importante fortalecermos esse nosso entendimento. Hoje existe perseguição? Existe. Não se compara a essa que a gente vê aqui. Normalmente é o cerceamento do seu pensamento. Toda vez que você publica ou que você expõe uma verdade bíblica, alguém vem para dizer, isso aí é bobagem. Isso aí não pode ser levado em consideração porque é só a sua fé. Ou você é menosprezado, você é tratado como ignorante, como leigo, como bobo, porque você conduz a sua vida baseado na Bíblia. Porque você conduz as suas decisões hoje, você age no presente baseado nesse livro tão antigo, escrito há 2, 3 mil anos atrás. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar hoje agindo com essa perspectiva de quem nós somos, por aquilo que foi feito no passado, por aquilo que já existia e continua existindo hoje e por aquilo que vai acontecer no futuro. Nós precisamos ajustar nossa rota hoje, o nosso caminho, considerando o que veio antes, considerando o que vem depois. E o terceiro ponto para a gente considerar essa noite, o futuro. Esperança do futuro. Nós vimos a necessidade de considerar o passado, de agir no presente e a necessidade de esperarmos no futuro. Temos esperança, expectativas. O texto conclui no versículo 34 dizendo, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Eles aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam
que possuíam bens superiores e permanentes. Eles aceitaram o sofrimento do presente, da existência deles, porque a perspectiva deles era no que ia acontecer depois. Eles entendiam essa trajetória. Se eles vinham de uma linha de pensamento que era oposta à que imperava no presente, se eles eram persona não grata, se eles eram pessoas discordantes da lógica do mundo, a consequência seria sofrer no presente para alcançar a glória no futuro. Eles sabiam, eles estavam alicerçados na verdade. Eles tinham conhecimento das promessas de Cristo, tinham conhecimento das promessas de Deus e tinham conhecimento de que Deus era poderoso o suficiente para fazer tudo aquilo que tinha prometido. E eu te pergunto, essa noite, você conhece as promessas de Deus? Você tem certeza disso? Você entende o que Deus tem prometido para o futuro? Nós temos duas promessas. Temos várias, mas duas que nos importam hoje. Uma, aqueles que foram salvos através da fé em Cristo estão destinados aos céus, a viver com Cristo, a viver com Deus. Aqueles que não têm essa fé estão destinados ao inferno. Isso é claro em toda a Bíblia. Nós temos a certeza de que o que vem daquilo que é eterno é superior a qualquer bem, a qualquer ação, a qualquer coisa que você possa ter hoje. Qualquer sofrimento ou alegria que você tenha hoje é incomparável com a alegria dos céus. Isso é muito claro para a gente em toda a Escritura. Bens superiores e permanentes, eles entendiam essa trajetória, sabiam para onde iriam e isso lhes dava paz. Quando eu penso em tudo que eu vou perder nessa vida, por permanecer firme na minha fé, por permanecer nessa caminhada que me leva aos céus, quando eu penso que eu terei menos amigos, que eu possivelmente terei menos posses, que possivelmente eu terei menos alegrias imediatas, desfrutarei menos dos prazeres do mundo, parece triste, parece ruim. Estão todos tão felizes, todos curtindo, todos vivendo de forma intensa, e eu não. Mas quando eu lembro dos bens superiores e permanentes, que isso é uma fraçãozinha mínima do tempo, e que existe a eternidade, algo onde não se conta, onde não existe início nem fim, onde é para sempre, isso deixa para ser bobagem. O sofrimento, as privações, a luta intensa da carne, que deseja o mundo, você tem esse conflito o tempo todo, eu quero fazer isso, meu corpo deseja fazer isso, mas eu não posso, eu preciso adiar esse prazer, pensando consciente no futuro, consciente na vida eterna. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos alinhar o nosso futuro? Continuando em Hebreus ainda, no capítulo 12, que veremos no futuro próximo, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O texto está dizendo aqui, está difícil caminhar, está pesado a vida, é uma caminhada, uma progressão, o tempo é uma corrida, está difícil hoje, está difícil caminhar dessa forma, você precisa se livrar de tudo que te atrapalha, de tudo que é peso na sua vida. O que é? A preocupação de hoje, o desejo por essas coisas passageiras, o pecado da cobiça, da ganância, do ego, tudo isso que me atrapalha na minha corrida destinada aos céus. Livre-se de tudo isso que te envolve, que te prende, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida? Como é que eu sei qual é a corrida? Quando eu vejo o trajeto do passado, do presente e do futuro, de onde eu vim, quem eu sou hoje e para onde eu vou. Essa é a minha corrida, essa é a minha linha reta que eu preciso seguir. Como é que eu faço isso? Ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu olho lá para frente, eu olho para Cristo, eu não olho para hoje, eu não me apego em nada que esteja ao meu redor, nada disso que é passageiro, bens, festas, qualquer outra coisa, desejos pessoais. Eu olho só para o futuro, para Cristo, olhos fitos. Esse é o meu único alvo.
Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O exemplo de Cristo. É interessante esse texto que ele traz esse exemplo. Como é que Cristo fez? Cristo suportou um grande sofrimento na carne, na pele. Mas como ele fez isso? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, por aquilo que iria acontecer através do sofrimento dele, Cristo tinha conhecimento da salvação do mundo. Por esse motivo, ele se focou somente nisso, na salvação do homem, e suportou todo o sofrimento presente, na presente vida dele, encarnado. E qual foi a consequência dele suportar a cruz e desprezar a vergonha? Assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo é Deus. Ele suportou tudo isso porque ele focou no futuro. Era passageiro aquele sofrimento que afligia o corpo dele. Algumas reflexões que a gente precisa fazer nesse tempo. Antes, já baguncei tudo. Baguncei pra caramba. Algumas reflexões. Você tem permitido que as preocupações e ocupações e sofrimentos do presente lhe afastem do que realmente importa? Nós normalmente fazemos assim: consideramos o que é bom e o que é mal de acordo com aquilo que nos dá prazer e aquilo que nos tira prazer. Mas deveríamos considerar o que é bom e o que é mal da seguinte forma: isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Isso me conduz para esse futuro, para aquilo que me é prometido, ou me afasta daquilo que me é prometido? Você tem permitido que o seu emprego, que a sua família, que os seus amigos, que a sua rotina te afaste de Deus? A preocupação de tudo isso que vai passar, tudo isso que eu disse vai acabar, não tem significado nenhum diante da eternidade. Mas se você foca no hoje, se o seu alvo é somente o hoje, isso vai te afastar de Deus, isso vai interromper o seu relacionamento com Deus. Você está mantendo os olhos fitos em Cristo? Quando você sofre, quando está difícil, quando você precisa se posicionar, você precisa brigar com o mundo, porque o mundo quer te dominar, você pensa só em si, ou você mantém os olhos fitos em Cristo, na promessa de Cristo e quem Cristo é? Você consegue ver a totalidade da sua vida com Cristo? Em que ponto as coisas desandaram? Lá de quando você se converteu, quando você começou essa caminhada com Cristo, você consegue perceber, se for o caso, em que ponto simplesmente perdeu a direção? Quando você focou somente no hoje e esqueceu a decisão que você tinha tomado, esqueceu o seu compromisso com Cristo, e isso vai mudar totalmente o seu futuro. Você consegue identificar esse ponto na sua trajetória? Independente do que tenha acontecido em seu passado, o tempo para agir e corrigir isso é hoje. Você precisa consertar a rota da sua vida. Você precisa direcionar. Você precisa entender esses dois pontos que ligam passado e futuro e corrigir hoje. Arrependa-se e mude. Você tem livre acesso a Deus através de Cristo, como vimos anteriormente. Você tem esse acesso a Deus, é isso que é poderoso para fazer, para mudar, para agir na sua vida. Então, use esse livre acesso, busque a Deus, busque se aproximar de Deus, busque essa força que Deus nos dá para agir de forma digna hoje, da forma correta, para agradar ao Senhor. Aproxime-se dos irmãos. Em alguns momentos, o que nos distancia de Deus é simplesmente perdermos a comunhão. Essa mesma carta de Hebreus fala da necessidade de permanecer na comunhão, porque isso vai garantir que você esteja caminhando no mesmo sentido. Ver outros caminhando em uma direção facilita você entender qual é a direção, para onde você tem que caminhar, como você tem que agir. Não deixe de congregar. Como é que eu tenho comunhão? Como é que eu estou próximo de outros irmãos se eu não congrego? Nós vimos também em Hebreu a necessidade de congregar. E principalmente, irmãos, não desanime. Não desanime. É difícil, é duro, porque a carne, o mundo e o diabo nos conduzem para distante de Deus e estão agindo 24 horas nesse intento.
É difícil permanecer firme, é difícil continuar a caminhada, mas não desanime. Foquem na consequência, foquem no futuro, foquem em Cristo e no que está prometido para esses que não desanimam. Irmãos, essa noite meu desejo é que vocês reflitam nisso, pensem na sua vida dessa forma mais ampla e esqueçam o presente, entendam a importância dessa continuidade, que é algo maior, mais amplo do que somente hoje. Foquem nisso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, bondoso Pai, Deus, te agradeço, Senhor, por Tua palavra, te agradeço por essa mensagem, Senhor, que nos instrui a pensarmos de forma mais profunda, mais intensa, em tantos pontos da nossa vida, Senhor, não só no nosso falar, no nosso vestir, mas principalmente no nosso pensamento, Senhor, como interpretamos as Tuas coisas e como entendemos a seriedade, Pai, de caminharmos contigo. Que a Tua palavra, Senhor, faça morada nesses corações, de forma a transformar, Senhor, a mentalidade e o comportamento, Senhor. Sei que o Senhor é poderoso para agir e que a Tua palavra penetre, Senhor. Sei que não sou eu dizendo, mas a Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Peço a Tua ação nessa noite, Pai, para incomodar esses aqui presentes, esses que o Senhor trouxe, para ter uma permanência, Senhor, buscarem se aproximar de Ti e caminharem de forma a Te agradar, Pai. É isso que te peço essa noite, em nome de Cristo. Amém.